Nós estamos estudando o capítulo 10 de Juízes e hoje nós falaremos sobre os versículos de 1 a 5 e o título da mensagem é A Libertação de Nós Mesmos. Então façamos a leitura do texto da Palavra de Deus, Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje são chamadas de cidade de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Esse texto é muito interessante para nós porque aparecem dois juízes chamados de juízes menores. São menores porque o conteúdo destinado a eles é bem curto, são apenas 5 versículos. E quando nós nos aproximamos mais do texto e lembramos de todo o cenário que envolvia a história de Israel nesse período, nós temos que lembrar inevitavelmente do homem chamado Abimeleque, filho de Gideão. Abimeleque, ele teve um governo desastroso, ele foi violento, ele foi cruel. Mas quando nós olhamos para a sequência da história, depois que Abimeleque passa, surgem dois personagens muito pouco conhecidos. Mas o que será? O que esses dois personagens, em tão poucos versículos, têm da parte de Deus para nos ensinar? Eu diria para você que esses dois personagens eles são muito significativos porque eles trazem um período de aproximadamente 45 anos de paz, de tranquilidade para o povo de Israel. Então, quase meio século de tranquilidade durante o período de Tolá e de Jair. E aí, eu diria para você que esses versículos eles falam da libertação de Israel, mas não falam de quem, de que povo, de que nação, de que líder. Não, o texto não nos fala. Mas nós chegamos à conclusão de que possivelmente 2 libertações esses homens foram usados por Deus para promover Israel. A primeira libertação seria a libertação do próprio legado negativo deixado por este homem chamado Abimeleque. Então, primeiramente, o povo de Deus precisava ser liberto das lembranças do período difícil, da crueldade, da maldade, de um período de um derramar de sangue, de mortes sobre mortes. Tudo isso, o povo de Israel precisava ser libertado. Mas também o povo de Israel precisava ser libertado de um outro grande e feroz inimigo. Ou seja, o povo de Israel precisava ser libertado dele mesmo. Era isso que precisaria acontecer. E quando nós lemos o texto bíblico, o texto diz assim: depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos, quando morreu, sepultado em Samir. Então, o texto nos mostra que Deus, apesar do povo do Senhor não ter se arrependido, nem ter pedido a Deus um novo libertador, um juiz, mas, apesar disso, o próprio Israel recebeu da parte de Deus um novo libertador. E o primeiro libertador é justamente
Tolá. Tolá é esse libertador que, na soberania de Deus, na bondade de Deus, apesar do povo não ter se arrependido, Deus ainda assim se condói dessa gente, se condói do seu povo e envia um libertador. E é interessante dizer que o período aqui é um período de 23 anos. E eu diria para você que esse homem teve um papel importante. Os estudiosos entendem que o período de Tolá, assim como de Jair, foi um período de tranquilidade, de paz, foi um período no qual a nação foi bem governada e pôde se desfazer, num certo sentido, daquele legado que fora deixado por Abimeleque. E depois, na sequência, nós encontramos o segundo libertador. Esse libertador, ele tem um nome e o seu nome é Jair. O texto nos diz assim: depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Ou seja, somando o período dos dois, nós chegamos a 45 anos. Este é o quadro que a Bíblia nos mostra aqui, apresentando dois personagens e nos mostrando, além disso, que esse último personagem, Jair, ele possuía 30 filhos. E esses 30 filhos, eles possuíam 30 jumentas, o que naquele período, quem tinha tantas jumentas assim, quem poderia dar ao filho, ou o filho obter uma jumenta, um contingente de 30 filhos, era um sinal inequívoco da prosperidade, da grandeza, da riqueza, da importância dessas pessoas. E o texto nos mostra, então, que esse homem também foi usado por Deus para a libertação da nação de Israel. Mas o que é, ao mesmo tempo, triste para nós é perceber que, na sequência, a partir do versículo de número 6, mais uma vez, Israel vai agir de maneira contrária aos princípios e aos valores de Deus e vai voltar-se para deuses estranhos. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos justamente no equívoco de Israel de não ser grato a Deus, de não lembrar, de não fazer uma retrospectiva e rememorar tantas coisas maravilhosas, tantas bênçãos e livramentos que o próprio Senhor Deus trouxe a Israel. E um homem chamado Ambrósio, ele disse certa feita que não existe um dever mais urgente do que expressar gratidão. E o que Israel não fez foi justamente não ser uma nação grata a esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e que em tantas oportunidades se ouve de forma maravilhosa, abençoando o seu próprio povo. E um outro ponto importante de dizer, depois de nós termos falado que a ação desses dois juízes foi profundamente libertadora para com a atuação negativa e nefasta daquele homem chamado Abimeleque, filho de Gideão, nós também precisamos pensar que eles também foram importantíssimos para a libertação do próprio Israel de si mesmo. A nação de Israel precisava ser liberta de si mesma. E eu diria para você, nesta hora, que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é porque nós pensamos que o nosso maior inimigo não é, na verdade, o nosso maior e verdadeiro inimigo. O nosso grande inimigo, isso vários homens da igreja já disseram isso, inclusive Spurgeon, mas o maior inimigo de todos nós é justamente a nossa própria pessoa. Nós somos os nossos maiores inimigos. E como nós podemos ser libertos de nós mesmos? Nós precisamos ser libertos dessa conduta que nos leva à rebeldia, ao não reconhecimento da bondade recebida por Deus, essa postura que nos leva, por vezes, a adotar em nosso coração ídolos
que não são ídolos com seus altares de madeira ou de barro ou de qualquer outro produto, mas são, na verdade, ídolos que ocupam o nosso coração com as suas paixões inflamadas e que nos levam sempre para longe do propósito e da bênção do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, eu diria para você que quando nós somos libertos de nós mesmos, nós rompemos com a nossa própria autossabotagem, com aquela tendência que nós temos de atrapalhar o nosso próprio caminhar, de fazer aquilo que vai prejudicar o nosso próprio crescimento, o nosso desenvolvimento. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar sobre essa libertação. Libertação das nossas teimosias, das nossas esquisitices, de tudo aquilo que é tão danoso e negativo. Nós precisamos ser libertados também de algo que há em nós, uma insatisfação crônica. Quando o homem, por vezes, tão abençoado, e quando eu digo homem e mulher, homens e também mulheres, mesmo profundamente abençoados por Deus, desenvolvem de maneira crônica uma insatisfação. Nunca se dão por alegres, contentes com as bênçãos recebidas. De tudo isso, esses homens foram instrumentos de Deus para um novo tempo na nação de Israel, para que a nação fosse libertada dela mesma, das próprias estranhezas, esquisitices, da própria idolatria, que a nação pudesse ter paz. E durante 45 anos, o texto nos diz que eles tiveram um período de bom governo, de bons juízes. Tolá e também Jair foram juízes competentes, conduziram bem a nação, e dá a entender o texto que a bênção de Deus repousava sobre eles, e por conta disso houve essa tranquilidade e paz. Nós precisamos buscar e viver essa paz. Nós precisamos encontrar nas mais variadas dimensões da nossa vida paz, tranquilidade e equilíbrio. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Eu diria para você, a Bíblia nos atesta em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu diria para você que a nossa libertação não pode ser apenas uma libertação promovida por homens, por líderes meramente humanos, que por mais competentes que sejam, eles possuem as suas próprias debilidades, fraquezas, mazelas e pecados. Mas nós precisamos ser libertados por aquele que é o próprio Deus encarnado. Nós precisamos de Jesus Cristo, pois é Ele justamente que traz a libertação à nossa vida. Libertação do pecado, libertação de todas as mazelas que envolvem o nosso ser. É Jesus Cristo que rompe todos os grilhões que nos prendem ao pecado e nos traz a uma vida nova. Eu queria que você pensasse, que você refletisse nesta hora. Você está precisando ser libertado de você mesmo? Será que você ainda encontra na sua vida algumas áreas em que você age de maneira contrária aos valores de Deus? Você percebe em alguns momentos que você está se auto-sabotando, está se prejudicando? Você tem percebido a ausência da gratidão a esse Deus tão maravilhoso que tanto te abençoou e que tem abençoado a sua vida? Você não tem tido coragem para romper com todas as amarras que te prendem e vir em direção a Jesus Cristo para você experimentar a verdadeira vida? Eu digo para você nesta hora, se volte para Jesus Cristo, receba Jesus Cristo no seu coração, porque Ele vai promover a mais completa, a mais grandiosa de todas as libertações.
Não meramente a libertação circunstancial do domínio de algum opressor, de algum povo, mas ele vai promover na sua vida a libertação de toda opressão espiritual. E a partir de então, você vai viver a nova vida. Você vai olhar para a história, compreendendo qual é a sua função, qual é a sua razão de ser e de existir. Você vai procurar felicidade não em prazeres efêmeros, mas você vai procurar felicidade e degustar da felicidade que Ele te encaminhará a ela, que Ele vai te apresentar. Porque, na verdade, quando Cristo adentra o nosso coração, nós passamos a viver em novidade de vida, um novo tempo, com uma nova esperança, com uma nova razão de ser e de existir. Que Deus nos abençoe maravilhosamente, copiosamente, em nome de Jesus.